Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre algumas definições que a gente cria ao longo da vida. Para quem não sabe, eu tô viajando, tô na Bahia, vim ver minha filha, passar as férias da minha filha, na verdade, com ela, mesmo que eu esteja trabalhando. E todas as vezes que eu volto aqui, é um emaranhado de sentimentos juntando com ambientes, com pessoas, com recortes, com a minha história, que faz parte de tudo que eu sou, faz parte da minha essência, faz parte do meu significado e da minha relação comigo mesma. E é incrível às vezes que a gente visita a nossa história. Porque quando a gente visita, a gente vai a dois extremos. E por mais que eu more apenas há 2 anos fora da minha cidade, essa mistura de sensações, ela mexe comigo. Ela mexe comigo num nível de eu, por um instante, me sentir uma farsa. É como se onde eu moro atualmente, eu fosse uma farsa e a minha verdadeira personalidade fosse aqui, mesmo que eu não goste dela. Até que depois eu entendi que não é uma questão de ser fácil, é uma questão de mudança. Eu mudei através de milhares de coisas que aconteceram. Eu me vejo de outro modo, eu sou outra pessoa. E aí eu vejo como era difícil a minha evolução no lugar onde eu me vi a vida inteira. Mas eu entendi que a minha dificuldade de crescer, de evoluir, estava ligado ao meu pertencimento. E oscila. O meu crescimento, ele oscilava demais aqui, porque eu ia do caramba, vai, Manu, tá incrível, tá extraordinário, você é sensacional, pro mais calma, vai devagar. Ia do tipo, cara, sobe, 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 sobe. Não, calma, diminui, diminui, diminui. Não sei se vocês estão conseguindo pegar, mas é basicamente manter um equilíbrio que toda vez que eu no caso, né, desenvolvia muito, as pessoas faziam questão de me devolver para um lugar ou julgava aquele crescimento como algo negativo, seja a longo prazo, cuidado para você não se tornar assim, assim, assado, cuidado para você não ficar assim e tal, ixi, começou a ficar metida, ixi, começou a virar tal coisa. E aí no meio desse percurso, vira um círculo, vira um círculo, você sobe, sobe e depois você desce, e depois você sobe de novo e acaba. Eu não sei se eu tô conseguindo entregar o que eu tô querendo dizer, que tá na minha cabeça aqui, mas é basicamente uma ideia de que cresça, mas não muito. Apareça, mas não muito. Transforme tua vida, mas não muito. Você é foda, mas tenta não ser. Gira mais ou menos em torno disso. E aí eu tava conversando com uma pessoa que fez parte da minha vida há muito tempo, assim, uns dias atrás. E aí ele me disse assim: eu tô apaixonado pela Sandy. A Sandy mesmo, Sandy Júnior. E aí eu brinquei e falei, ela é bem teu tipo mesmo. Só que quando eu falo o tipo da Sandy, que a gente normalmente visualiza, né? Uma menina leve, sem um histórico de vida sofrido, sem ter tido relações tóxicas nem nada, ela consegue e pode ter uma feminilidade que muitas das vezes falta. Falta em outras mulheres e inclusive falta em mim. Esse jeito doce de resolver as coisas, de poder chorar e as pessoas resolverem coisas para a pessoa e tal. Esse tipo de coisa eu não tive, né? Eu precisei enrijecer muito cedo, porque a ausência viril ali, a ausência do masculino, né? A presença ali para me proteger, me tornou esse tom de voz que eu tenho, me tornou mais séria em muitas situações, me tornou incisiva, me tornou não manipulável, né? Me tornou mais.
responsiva, mas não defensiva, mas responsiva, uma pessoa que tem a própria opinião, uma pessoa que gosta de falar o que pensa, que consegue entrar e sair de qualquer situação, a proatividade. Esse tipo de coisa são características minhas que eu gosto, que eu adquiri sem querer, digamos assim. Foi preciso, né, adquirir esse perfil. E aí, por muito tempo, eu escuto das pessoas, e eu precisava tocar nesse assunto aqui no podcast, porque talvez outras mulheres tenham essa mesma dor. Muita gente me cobra doçura. Você tinha que ser mais leve. Você tinha que ter uma cara menos fechada. Você tinha que ser mais doce. E me dá vontade de rir quando eu escuto isso, porque eu já quis ser assim, né? De fato. Mas eu não consigo. Eu não tive esse conforto, essa leveza, essa criação para eu me importar dessa forma. Eu tentei, né, em algumas vezes. E aí, quando eu converso com amigos sobre a vida em geral, eles sempre me trazem essa impressão, né? E eu passei a trabalhar isso em mim, porque todo mundo fala que homens preferem mulheres mais doces, mas eu me coloco a questionar. E a parte que eu não quero um homem que não quer uma mulher forte? E a parte que eu não quero um homem que veja o fato de eu dar a minha opinião um problema? Porque se ele busca uma mulher que não opina, uma mulher que seja mais doce, talvez ele busque alguém para manipular, e quem disse que eu tenho perfil ou me interesso em demonstrar fragilidade para que eu seja dominada dessa forma, né? Que eu seja comandada dessa forma por outra pessoa. Eu não acho atraente homens que engatam discussões, por exemplo, como se eu tivesse que suprir expectativas o tempo inteiro, mas eu me admiro muito um homem que consegue conversar comigo e a gente consegue ter uma troca de igual para igual, sem que ele precise me inferiorizar ou eu fazer isso com ele. Eu gosto de uma troca de igual para igual. Eu gosto de conversar. Eu não tenho a menor dificuldade de concordar nem de discordar do outro quando ele tem opinião, mas a ideia de eu sempre estar abaixo ou eu precisar demonstrar uma fragilidade me traz uma sensação que talvez eu não precise querer ou desejar um homem que precise que eu seja frágil, porque a fragilidade te escancara portas para manipulação. E é um lugar onde eu não me sinto confortável de estar. E falando sobre lugares confortáveis de estar, desde que eu cheguei, as pessoas elas me chamam muito para festas, né? E faz bastante tempo que eu não saio assim para farra, essas coisas. E eu fui sozinha esse ano em duas festas, mas assim, não é uma rotina minha de estar em festa. E aí elas falando, você tem que conhecer alguém, você tem que sair mais de casa, você tem que se relacionar, você tem que ter um namorado. É o famoso ter que ter, ter que mudar e ter que fazer, que é bastante cansativo. E aí eu comecei a analisar aqui, cara, quando eu percebi que as pessoas incríveis estão em casa de coração partido, mas muito focadas em trabalhar, muito focadas em correr atrás dos seus objetivos, eu deixei de ir em tantas festas atrás da pessoa certa. Parei de verdade. Não fazia sentido para mim me, me colocar à disposição de encontrar alguém que eu fosse me relacionar e em um ambiente onde, sei lá, não seria o lugar adequado. Nada contra quem vai, quem faz, quem vive, quem pensa. Assim como não tem nada contra quem é frágil, quem é vulnerável, quem tem uma feminilidade super aflorada. Nada contra. Mas é porque eu não me sentiria confortável nesse corpo, não tenho esse tom de voz, não tenho esse perfil e eu não saberia não saberia ser. Eu gosto da ideia de ter um homem forte do meu lado, o suficiente para não me ver como uma ameaça quando eu der a minha opinião sobre alguma coisa e ele conseguir conversar comigo
e compartilhar comigo e me trazer uma nova proporção, me trazer as alternativas, me trazer as possibilidades e a gente conseguir dialogar e eu conseguir ceder ou ele, não sei. Eu elevei muito o meu nível de relacionamento para entender que pessoas de coração partido estão se recuperando e não estão em festas. Essas pessoas que estão curtindo e bebendo e conhecendo milhares de pessoas, quando eu as conheço em terapia, quando eu as conheço assim pela vida, eu vejo pessoas dispostas a magoar outras pessoas, sangrando em outras pessoas os cortes que as outras pessoas deixaram nelas. Pessoas que estão se recuperando e que estão dispostas a em algum momento entrar numa relação não estão por aí. Estão tratando de se cuidarem e entenderam que um coração partido é uma boa partida, como eu escrevi nos meus cadernos há muitos anos atrás. Só um coração partido pode dividir. E eu nem sei de onde foi que eu tirei isso, mas fez sentido. Pode ter algo para dividir. Se está partido, tem algo para dividir. E eu precisava abrir esse diálogo sincero nesse episódio hoje sobre mim, sobre as mulheres fortes, sobre o modo que a gente é visto, sobre a nossa opinião não está sendo pedida, sobre a fortaleza que é ter uma mulher foda do lado. A importância que é para um cara ter uma mulher que converse com ele e que ele consiga encontrar uma parceira de verdade e essa parceira que as pessoas fantasiam não seja, na verdade, só uma pessoa manipulável e frágil. Eu não preciso de um homem que, para ser homem, precise pontuar isso dentro de uma relação a todo custo. E a virilidade que a gente acaba buscando em algum momento é só de alguém que tenha perfil de homem, jeito de homem, atitude de homem, que nos respeite como mulher, nos trate como mulher, com rosas e versos e vinhos, como diz Gustavo Lima, com afeto. Não é porque a gente pode comprar que a gente não, não goste de ganhar. Tem um sabor diferente quando a gente ganha, tem um sabor diferente quando a gente recebe. Não é porque a gente tá ali acordando às 5 da manhã para desenrolar o dia que a gente não mereça ou não aceite um bom dia e não brilhe os olhos quando recebe também. Eu acho que essa ideia tá tão pesada e tão desvalorizada e ao mesmo tempo tão enfatizada dessa leveza enraizada que a gente acaba, nossa, acho que rimou isso. Eu acho que a gente se sente na obrigação de pegar o nosso trauma e ressignificá-lo para criar novos. A sensação é essa. Porque sustentar, sustentar esse perfil de independência, de ser forte, de ter esse tom de voz que eu tenho, de ter esse olhar, de saber conversar de igual para igual, de saber entrar e sair, sustentar isso é muito, muito forte. E aos níveis de coisas que a gente sustenta, a gente também precisa de acolhimento e abraço, precisa de amor, precisa de afeto, precisa de cuidado. E muitas das vezes a nossa vulnerabilidade está nesse trauma, porque há uma razão para grandes mulheres funcionarem desse modo. Bom, eu acho que esse era um diálogo sincero que eu precisava ter com vocês. Estou em viagem, pretendo continuar postando tudo bonitinho para vocês acompanharem, está sendo incrível. Não esqueça de entrar no meu site, meu livro está à venda. E obrigado por terem milhares de opções de outros podcasts e mesmo assim decidirem chegar até aqui e ficar aqui comigo esse tempo todo. Já passamos da casa de 20 mil ouvintes e eu estou muito grata pela presença de vocês aqui. 20 mil execuções. É bastante coisa, né? Um beijo e até o nosso próximo episódio.